Evangelho de João, capítulo 1, verso 6. O texto nos diz assim: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós já estamos reunidos num grupo de pessoas que, pelo poder da palavra, do Evangelho, já creem e, através desta crença, hoje louvam e adoram e exaltam o nome desse Jesus. Amém? Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. E agora nós vamos falar com Ele. Mais uma vez. Amado Deus, louvado e engrandecido é o Teu nome, Pai. Nos reunimos na Tua presença no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Tua palavra tem brotado nos nossos corações e nos atraído até a Ti, Pai amado. E por isso, Senhor, chegamos aqui para cultuar este nome que é sobre todo nome. E que este nome continue, Pai amado, vivo na nossa memória, Pai amado. Que em nenhum momento venhamos nos esquecer que a morte do Teu Filho amado Jesus, na cruz do Calvário, nos libertou, Pai amado, e nos deu, Senhor meu Deus e meu Pai, a promessa de vida eterna. Que mais um dia neste lugar, este nome seja glorificado. Que através do Teu Espírito Santo, Pai amado, nós possamos Te louvar nesta noite. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Poder assentar, amados irmãos. Pai do Senhor, irmãos. Amados irmãos, nós estamos chegando ao final de um mês e aonde o tema proposto para esse mês, para a igreja, é vivendo com equilíbrio, né? E durante esse mês de julho, nós fomos convidados a analisar a nossa caminhada com Cristo, como que ela estava, como ela está e como nós queremos chegar. Então essa foi a proposta do tema desse mês, um tema relevante para o amadurecimento da igreja, para o amadurecimento da vida cristã, né? E desejo que nós possamos reter pelo menos 10% do ensino proposto aqui durante o mês, né? Que é vivendo com equilíbrio, né? Então, a nossa trajetória com equilíbrio. E se em algum momento nós viermos, pelas nossas limitações, pelas nossas dificuldades, perder o equilíbrio, que neste momento o Espírito Santo venha fazer-nos lembrar da palavra do Senhor. Amém? Então, dentre os temas de hoje, ou melhor, desse mês, né? Fechando o mês, é o cristão e seus privilégios. Tá? Então, irmãos, como o tema já é proposto, né? Nós temos aí diversos privilégios por sermos cristãos, né? Todavia, há uns privilégios que eles são primários.
que eles são essenciais, eles são os primeiros privilégios concernente ao efeito da palavra de Deus. E outros privilégios, eles já são de uma lista secundários, e assim vai. Por quê? Porque eles vão ser privilégios decorrente aos primeiros que o Evangelho tem feito na nossa vida. Amém? Então, vamos aqui tratar de alguns que temos recebido. Então, irmãos, vamos olhar para a palavra. Amém? Então, o Evangelho de João, capítulo 1, né? Nós podemos ver aqui qual é a mensagem inserida nesses versos que nós lemos. O que nós podemos extrair? Ao olharmos para esses versos, a partir do verso 6 até o verso 12, né? O que nós podemos imaginar? O que nós podemos ver? Nós podemos ver, em primeiro lugar, a vida e o ministério de Jesus. Quando nós olhamos para esses primeiros versos, nós podemos ver que o ministério de Jesus foi um ministério perfeito, único, exclusivo e revelado para a humanidade. Então, é a primeira lição que nós tiramos nesta noite. Por isso, nós podemos ver o que o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Vou pedir ajuda ali dos universitários da nossa ministério ali da tecnologia lá. Tecnologia e informação, né? Então, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai, através do Espírito Santo, ele vai confirmar aquilo que João está escrevendo, né? O apóstolo do amor, sobre a vida e o ministério de Jesus, um ministério perfeito. Olha só o que o apóstolo Paulo nos diz. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Então veja que a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus, a vida de Jesus, ela é perfeita, ela é única. O ministério de Jesus, a vida de Jesus revelada na vida da humanidade, trouxe essa iluminação. A face de Cristo iluminou. Glórias a Deus. E quando nós voltamos para os nossos olhos, para o texto da palavra de Deus, principalmente no capítulo 1, nós vamos ver algumas palavras importantes, que essas palavras nós chamamos de palavras-chave. Ou seja, elas são aquelas palavras que abrem o caminho, né? Abre a porta do entendimento. Por exemplo, quando nós olhamos para o texto lido, nós encontramos a palavra vida. Então, nós achamos a respeito lá no verso 4, diz assim, do capítulo 1, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, nós achamos a primeira palavra, uma palavra-chave, vida. Logo em seguida, nós encontramos a palavra luz. Então, ou seja, uma vida que estava em trevas, Cristo resplandeceu, e então isto trouxe um caminho a ser seguido. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Outra palavra que nós achamos é o que está no verso 7. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. Ou seja, uma vida iluminada pela presença de Jesus Cristo, pela presença da palavra, faz com que a pessoa, no caso aqui, representada por João Batista, ele fosse a testemunha. Ou seja, ele é convencido
que o Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Né? Foi ele que disse, quando os apóstolos lá, André e Pedro estava ali, Jesus estava passando, ele olha e testifica, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É João Batista, irmãos. Né? Então, outra palavra-chave, né, que nos leva, chamada glória, né, que nos leva a entender que toda reverência, né, toda adoração leva ao Senhor Jesus. Mas há uma palavra que ela é acima de todas essas. E essa palavra está lá no verso 1. Essa palavra é chamada, no princípio, era o verbo. Né? Então, nós temos aí uma palavra-chave importantíssima, porque a palavra verbo, ela indica a pessoa de Jesus. E a palavra verbo, lá no seu original, ela quer dizer a palavra logos, ou seja, o ato de falar. E esse ato de falar, né, está registrado lá em Gênesis, no capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, ou seja, o verbo, o ato de falar de Deus. Né? Então, ele representa a própria divindade de Jesus Cristo. Então, a própria divindade de Jesus Cristo, o ato de falar, de trazer à existência as coisas do nada, gera nos nossos corações, pelo poder do Espírito Santo, um Deus poderoso, da onde todas as coisas vieram. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esse verbo que estava com Deus no ato de falar e de trazer todas as coisas, agora esse verbo ele se torna um humano, que está registrado no verso 14. Vamos ver? No verso 14, tá? Lá do capítulo 1, que nos diz assim, ó, e o verbo se fez carne, glória a Deus, e habitou entre nós, glórias a Deus, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém, glória a Deus. Então, nós vemos aí, irmãos, que em Jesus, o cristão tem alguns privilégios, não é um simples privilégio, mas são privilégios porque esse Jesus, ele é o próprio Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de falar dos privilégios do cristão, nós podemos falar, né, daquele que não é cristão e a sua condição. Entendeu, irmão? Então, se tem o cristão e os seus privilégios, tem aquele que não é cristão e não possui privilégio. Não é verdade, presbítero? Tá? E isso está registrado lá em Efésios, no capítulo 2. Vamos ver, irmãos, o que está registrado em Efésios, capítulo 2. Capítulo 2, verso 11 e 12. Então, ele pega aqui o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, para aqueles irmãos que haviam recebido a palavra, que haviam recebido o evangelho, que agora eles estavam vivendo uma nova vida, mas o Espírito Santo está fazendo-os lembrar, no verso 11, portanto, lembrai-vos de que outrora, lá no passado, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mão de homens. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, o que o apóstolo Paulo faz?
ele faz com que o cristão, com seus privilégios, lembre-se da sua origem, lembre-se da sua condição anteriormente. E o que quer dizer, irmãos? Gentios. A palavra gentios é a palavra grega chamada etnos, que quer dizer multidões. Ou seja, havia uma multidão, tá? Havia uma multidão que não conhecia Deus através de Jesus e nem havia aceitado a sua palavra. Então, eles não conheciam, não haviam aceitado. Então, qual era a situação deles? Eles eram os incircuncisos, ou seja, a pessoa que ainda não passou por uma cirurgia, que a circuncisão é uma cirurgia que o homem fazia, o homem judeu, certo? Para poder, ser purificado. Então, o que o apóstolo Paulo pega aqui dizendo? Entendeu? Que a pessoa que ainda não aceitou Deus, que ainda não passou pela cirurgia, ou seja, o Espírito Santo ainda não mudou a mente, tá? Ela é um incircunciso. Ela está separada de Deus. Não tem esperança. E ainda diz assim, sem Deus no mundo. Entendeu, irmãos? Por isso que o mesmo apóstolo Paulo que escreve aos Efésios vai escrever em Romanos, que a fé só vem pelo ouvir e o ouvir. Então, como que o homem se torna um cristão? Ouvindo a palavra de Deus, irmão. É isso mesmo. Entendeu? Ouvindo a palavra de Deus. Quando ele ouve a palavra de Deus, através da palavra gera fé. Essa fé, o Espírito Santo está fazendo a cirurgia, está mudando a mente. Ele é convencido de que Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Salvador, certo? E agora ele passa a ser um circuncidado, ou seja, ele está purificado dos seus pecados. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos voltar para o livro de João, capítulo 1. E nós vamos chegar lá no verso 11 e o verso 12, que é o base, o texto base. Para o nosso assunto de hoje, aqui agora nós vamos falar do cristão e seus privilégios. Então eu fiz essa introdução que é para os irmãos entenderem o texto da palavra de Deus, a situação daqueles que ainda não aceitaram Jesus, tá? Estão sem Deus no mundo, estão sem esperança e não passaram pela cirurgia, porque o convencimento do Espírito Santo na mente do ser humano é uma cirurgia, irmãos. Amém? Glória a Deus. Agora vamos lá. O texto diz que veio para o que era seu. Então, o próprio João está fazendo uma referência, João, o apóstolo, agora, E os seus não receberam. Ou seja, o próprio Deus, através de Jesus, se manifestou ao povo de Israel, ao povo judeu. Por isso que ele vai escrever em Romanos, Paulo vai escrever em Romanos no capítulo 1, que a salvação vem dos judeus. E esses não receberam. Tá? Mas aí ele vai dizer, mas a todos quantos o receberam, ou seja, mas a todos quantos, ou seja, multidões, etnos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, peraí, Todos os quantos recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí nós vamos tratar esses privilégios agora, mas a saber, se passar pela cirurgia, porque tem que crer. E só pode crer se ouvir a palavra,
E aí é onde o Espírito Santo convence. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então vamos lá agora falar de privilégios. Glória a Deus. Irmãos, privilégios. Privilégio. Privilégio, segundo o dicionário português, é uma vantagem concedida a alguém. Tá? Quando eu recebo uma vantagem, eu sou um privilegiado. Tá? Então, o que nós vamos falar hoje? De privilégios do cristão. Certo? Então, Jesus, através da palavra dele, através da sua mensagem, através do seu sacrifício, ele concede privilégios. Certo? Concede vantagens. Tá? A alguém. Quem são esses alguém? Etnos. Multidões que creem e se reconhecem como um cristão. Então Jesus dá vantagens, dá privilégios. Aquele que recebe esses privilégios é um privilegiado. Entendeu? Então, você já sabe que você é um privilegiado. Mas você sabe quais são os privilégios que Jesus lhe deu? E tem também a palavra privilegiar, que é estar presente num ato especial. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que ele entregou o seu Espírito ao Pai, os céus se escureceram, a terra tremeu, e as trevas foram tão intensa, que somente o Pai estava ali presente. Olha, no momento da expiração do próprio Filho. Então, o que é privilegiar? É estar presente num ato especial. Amém? 3 coisas diferentes, né? O privilegiar, o privilegiado e o privilégio. Privilégio, vantagem. Privilegiado, aquele que recebe as vantagens. E privilegiar, está presente no ato especial. Glória a Deus. Jesus privilegiou, no momento da sua oração sacerdotal, quando ele disse, lá em João, Pai, não oro só por esses, mas oro também por aqueles que hão de crer por causa da tua palavra. Glória a Deus. Nós que estamos aqui nesta noite, quais foram os privilégios que Jesus nos deu quando nos tornamos um cristão? Um cristão. Então vamos pegar aqui o texto, irmãos, agora? Então vamos lá. Verso 12, nós vamos... 3 palavras-chave do verso 12. Nós vamos ver. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes. Então, a primeira palavra-chave aqui é deu-lhes. Deu-lhes o quê? O poder. Segunda palavra-chave, poder. Entendeu? De quê? De serem. Terceira palavra-chave, feito filhos. Ou melhor, filhos, tá bom? Então vamos lá. Em alguns momentos da minha vida ministerial, nos meus aconselhamentos pastoral, eu sempre usei a seguinte frase: ninguém pode dar algo que não tem. Concordam, irmãos? Nós só podemos dar algo que possuímos, correto? Então, quando o João apóstolo escreve, mas todos os quantos o receberam, deu-lhes, ou seja, Jesus deu-lhes. Essa palavra deu-lhes quer dizer alguém
que dá de livre e espontânea vontade alguma coisa. Entendeu? E este ato de Jesus, tá? É um privilégio que o cristão recebe, porque o que você recebeu foi algo espontâneo. E isso está registrado lá em João 3,16, irmãos. Vamos ver o que está escrito lá, irmãos? Isso aqui é esse mesmo, irmão. Entendeu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Entendeu? Então, em primeiro lugar, a humanidade é não só o cristão que crê, mas todos têm um privilégio, que esta vida, esta ação do próprio Deus foi uma ação espontânea. Espontânea, tá? E isso João escreve muito bem para nós. Então, essa vida espontânea também passou a todos os cristãos, e o que o Senhor requer de nós quando nós fomos convencidos pelo Evangelho, que a nossa adoração, que o nosso serviço, que a nossa dedicação a Ele também seja de livre e espontânea vontade. Jesus não obriga-nos a servi-lo. Entendeu? Jesus não impõe a sua condição. Ele, assim como ele deu a sua vida de livre e espontânea vontade, ele também espera que esses que o recebem o sirva de livre e espontânea vontade. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tá? E aí, irmãos, nós vamos focar agora os privilégios dentro da palavra. Que ele deu-lhes o poder. E aí, esta palavra poder, ela engloba vários significados, e esses significados trazem privilégios. Então vamos lá. Primeiro significado da palavra poder. Ele diz assim, que ele trouxe para aqueles que o receberam liberdade para escolher. Isso é um privilégio, irmãos. Vocês sabiam? Eu não estou aqui, eu disse assim, ó, dentre tantos privilégios, tem uns que são primários, outros secundários e outros são decorrentes, tá, do primeiro. Então, quando aquele que recebe Jesus, que ele deu a sua vida de livre e espontânea vontade, ele deu poder, ou seja, ele deu liberdade para escolher. E essa liberdade para escolher se encontra em Mateus 16, 24. O pastor Marcos Batista, é isso, né, Edson? Marcos Batista, que pregou ontem, ele falou sobre esse verso. E está lá registrado em Mateus 16, 24. Ó, então disse aos seus discípulos, ou seja, aqueles que o receberam: se alguém quer vir após mim, ó, se alguém quer, você tem liberdade para escolher. Correto? Tem liberdade para escolher.
Então, um dos primeiros privilégios, são privilégios essenciais, que aquele que recebe a palavra, aquele do qual o Espírito Santo toca na mente, que o Espírito Santo instrui, que ele diz assim, ó, você tem liberdade para escolher. Está lá registrado. Quer ir após Jesus? Se alguém quiser, entendeu? E aí ele vai enumerar algumas coisas ali que nós não vamos tocar agora, porque não vai dar, que são muitos os assuntos sobre privilégios. Então, por exemplo, o irmão Abraão disse que viajou aí em alguns privilégios, certo? Então, vamos viajar junto com o irmão Abraão, então. Ele abordou, marcou duas palavras, me marcaram. Ter o privilégio de ter o nome escrito, é isso? Jesus escreve, ele dá o privilégio. Mas isso, o meu nome só vai permanecer escrito se eu o escolher permanecer com Jesus até. Se eu decidir sair, me apostatar, o meu nome não vai permanecer lá. Vai? Entendeu? Então, ao mesmo tempo que é um privilégio aceitar, reconhecer, converter, aquilo que ele me deu de livre e espontânea vontade, automaticamente ele vai lá e escreve meu nome no livro da vida. Mas se eu permanecer, se eu quiser que esse nome continue brilhando, se eu quiser receber a pedrinha branca, como diz Apocalipse, se eu quiser receber a coroa, se eu quiser seguir, se eu quiser ser um discípulo, se eu quiser seguir a Jesus, o nome vai continuar. É um privilégio, não é? Ter o nome escrito. Mas se eu não quiser, perdi o privilégio. Né? Eu vou deixar só esse, tá, irmão Abraão, tá? Eu não vou abordar o outro, não, né? Então, vamos lá. Ele deu o privilégio, né, que é o poder, ele deu liberdade de escolha. E outro privilégio que ele deu, habilidade e força. Então, quando o crente que recebeu Jesus, ele deu o poder, né? Aquilo que eu era incapaz de fazer, porque eu estava distante de Jesus, pela morte de Jesus Cristo, agora ele me dá força. Amém? Ele não me dá só força, ele também me dá habilidades. Entendeu? Então, essa força e essa habilidade, elas estão inseridas na pessoa do Espírito Santo. Porque, em primeiro lugar, foi ele que me convenceu, pela palavra, que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Salvador da humanidade. Amém? Ele me convenceu a respeito disso, certo? E agora, através deste convencimento, ele também me deu força. Entendeu? Força para continuar a jornada. E aonde nós encontramos isso? Num texto que todo mundo cita, irmãos. E que todo mundo quer. E que todos querem chegar lá. Tiago, capítulo 1, verso 5. Vamos ver? Que são privilégios. Olha lá, irmão. Você que demorou aí, ó, a mídia é mais rápida. Tá? Mas todos nós não citamos esse verso? Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a que a todos dá liberalmente e não censura. E se lhe há, então você não pede aí, muitas vezes,
Senhor, me dá força para continuar. Senhor, me dá força para continuar. Senhor, me dá força para suportar. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Você não pede? Nas horas das adversidades? Então você está recebendo de Deus um privilégio primário, tá? É o privilégio primário de força e sabedoria. Para quê? Aí são os privilégios que vêm na sequência, entendeu? Aí você vai ser o homem vai ser um bom marido, a mulher vai ser uma boa esposa, uns bons filhos, um bom líder de mocidade, do ministério feminino, bons presbíteros, bons pastores, bons diáconos, bons ministeriais. Por quê? Porque Deus deu poder e habilidade, né? E agora você sabe que você só encontra isso em Jesus, o que você faz? Peço sabedoria a Deus. E aí quando você pede sabedoria ao Senhor, Ele diz assim, ó, Ele dá liberalmente. Ele dá liberalmente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Né? Então, essa é uma dos privilégios que o Senhor nos dá. Então vamos lá. Terceiro significado para a palavra poder. Tudo isso, irmãos, lá do texto de João, capítulo 1, verso 12. Todos os quantos o recebem, Ele lhe dá, né, liberdade para escolher e lhe dá habilidade e força. Amém? Veja como o que Jesus faz na nossa vida. E o terceiro significado, Ele lhe dá autoridade. Tá? Autoridade, e a primeira dela chama-se, no mundo, quando se converte, a primeira dela chama-se autoridade espiritual. Então, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versos 17, que nós lemos bastante. Entendeu? Ó. E estes sinais acompanharão aos que... Certo? Por isso que nós temos que lembrar que o Senhor já deu esse privilégio. Ele é o primário. Em meu nome, expulsarão, falarão, e o que mais? Verso 18, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe farás mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão... Entendeu? Então vejam que o privilégio, né, ele vem como chamado, ó, agora que você creu em mim, que o Evangelho fez efeito em você, você é um privilegiado de receber autoridade espiritual. Agora, quem governa a sua mente, a sua vida, é o Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando capeta vier a tentar, como está registrado lá em Hebreus capítulo 10, estamos rodeados, fazendo-nos errar. Entendeu? Então você mesmo já ora por você e já repreende no nome de Jesus, porque agora você é um privilegiado e tem autoridade do Espírito Santo para orar por você. E tem autoridade para orar por alguém. Amém? Entendeu? E não permitir que o inimigo roube os privilégios que o Senhor já deu para você. Já está aí com você, irmão. Se você crê, já está aí com você. Né? Então, uma comunidade, o etnos, a comunidade, a multidão, que já recebeu em Jesus Cristo, tem esse privilégio. Entendeu, irmãos? Sabe? Então, se você crê, aí vai dizer assim, ó,
os sinais vão seguir você. Entendeu? Vai seguir você. Os sinais seguirão você. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando você recebe essa autoridade espiritual, porque você crê em Cristo Jesus, então quer dizer que você está numa batalha do reino da luz contra o reino das trevas. E nesta batalha, você é o soldado do pilotão de elite. É o pilotão da frente. Você é o número 1. Você não está na retaguarda. Mas muitas vezes nós queremos passar para a retaguarda e a gente chama o pastor. Não é verdade? Não é a maioria das vezes não acontece assim? Então, o que o Senhor está trabalhando conosco? Né? Que o privilégio que o pastor tem é mais consequência já em terceiro lugar, porque ele está se dedicando, ele está se santificando, ele está estudando a palavra, ele se propôs pastorear a igreja do Senhor, né? E aí o Senhor está enchendo ele de habilidade, o Senhor está enchendo ele de força, porque ele escolheu isso, entendeu? Mas o privilégio principal é que todos que creem no Senhor Jesus Cristo também têm tudo isso que o pastor tem. Então, o que o Espírito Santo mostra? Que é um privilégio ser uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, porque já creio em Jesus Cristo. Glórias a Deus. Amém? E isso leva a ser uma igreja com equilíbrio. Viver com equilíbrio, irmãos. Amém? Então vamos lá. Para a gente continuar um pouquinho aqui e não se alongar mais, já chegando para a parte final. Então vamos lá. Ele deu autoridade. Ele não deu só autoridades espirituais, como também lhe deu algumas autoridades governamentais, porque aonde há uma sociedade, precisa haver governo. Então, aqueles que receberam Jesus Cristo, né, que já receberam habilidade, força, dons espirituais, né, agora receberam autoridade para governar. E aí, nós temos o governo da nossa casa, o governo da nossa família e o governo da igreja. Olha, irmãos, entendeu? Então, são privilégios que o Senhor dá. Então, a casa do cristão que crê em Jesus, que já recebeu habilidade, já recebeu força, já recebeu dons espirituais, e ele segue Jesus por livre escolha, na casa dele tem um governo. Não é tudo bagunçado. Tem regra, irmãos. Tem regras. O marido sabe qual é o seu papel, o pastor falou ontem disso, a esposa sabe qual é o seu papel, os filhos sabem quais são os seus papéis, e cada um executando os seus papéis tem um governo bom. Não é isso, pastor? Glória a Deus. Entendeu? Na sua casa, na sua família, né? Ambos se respeitando. Aí nós vamos aprender isso lá em Efésios, Paulo falando para a igreja sobre o papel do marido, sobre o papel da esposa, sobre o papel dos filhos, né? Aí nós temos o governo na igreja, entendeu? Então, eu sempre digo que a autoridade nunca vem de baixo para cima. A autoridade sempre vem de cima para baixo. Então, na igreja nós temos também autoridades. E quem anda por essas regras é um privilégio que o Senhor dá para governar. Amém? Glória a Deus. E aí, você recebe autoridade para governar não só as coisas pessoais, as coisas familiares e as coisas da igreja. Por exemplo, nós temos
que dá governos judiciais. Ou seja, o que está sob júdice? Uma questão entre eu e o presbítero. Se tiver, viu, presbítero? Entendeu? Então, se tiver alguma coisa judicial, então, aquele que crê em Jesus, aquele que recebeu autoridade, aquele que recebeu força, aquele que recebeu os dons espirituais, vai dar um bom conselho. Entendeu? Então, quando você dá um bom conselho para alguém, você está exercendo um governo. Entendeu? Está exercendo um governo. Esse que está dando bons conselhos para alguém que está exercendo um bom governo, esse também administra bem os seus afazeres. Entendeu? Então, vou para a conclusão, que eu acho que vocês pensaram que eu ia falar de outros privilégios, até porque o livro vai falar sobre filhos de Deus, né, sobre ser irmão de Jesus, né? Eu dei uma lida lá. Só que aí o Espírito Santo tocou para mim falar a respeito disso, né? E aí eu fui estudar. E aí, irmãos, nós vamos fechar, quero que você abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, verso 6. Deuteronômio, capítulo 4, verso 6. Então, olha só. Então, se ele já deu a vida dele, de livre e espontânea vontade para nós, certo? Deu-lhe, aí essa vida trouxe poder.